sendo considerado dois dos melhores meio-campistas de suas gerações. Kevin De Bruyne e Andrés Iniesta são dois jogadores de futebol que já ganharam muitos prêmios ao longo de suas carreiras. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha super acirrada entre Kevin De Bruyne versus Andrés Iniesta. Então bora pro fight! Assistências. Os dois jogadores são conhecidos por serem colaborativos em campo, mas qual deles possui a melhor capacidade de dar assistências? Andrés Iniesta, por exemplo, é conhecido por sua excelente habilidade de dar assistências no futebol, sendo um meio-campista extremamente colaborativo com sua equipe. O craque espanhol sabe exatamente quando e como deve fazer o passe, escolhendo o momento certo para lançar a bola e dar uma assistência decisiva. Iniesta consegue fazer uma leitura do jogo com muita facilidade e assertividade, conseguindo identificar espaços vazios na defesa adversária e criar jogadas de perigo. Ao longo de toda sua carreira no futebol, estima-se que ele já tenha realizado um total de aproximadamente 192 assistências em 987 jogos, representando uma média de 19 assistências a cada 100 jogos disputados. Kevin De Bruyne, por sua vez, é reconhecido como um dos melhores criadores de jogadas do mundo, devido à sua precisão nos passes e sua visão de jogo excepcional. O craque belga possui uma visão de jogo extremamente apurada, conseguindo ver oportunidades de passe antes mesmo delas se desenvolverem. De Bruyne consegue identificar com maestria espaços vazios na defesa adversária e encontrar colegas de equipe em posições vantajosas para marcar gols. Ao longo de toda a sua carreira no futebol, estima-se que Kevin De Bruyne já tenha realizado um total de 219 assistências em 580 jogos, representando uma boa média de 38 assistências feitas a cada 100 jogos. E pelo fato de Kevin De Bruyne ter uma média muito superior, ele ganha esse round, ponto para ele. Dribles. Os dois astros do futebol são conhecidos por suas habilidades excepcionais, mas qual deles se destaca mais na habilidade de driblar? Kevin De Bruyne, por exemplo, é um meio-campista que possui uma boa habilidade de drible, uma das características que o tornam tão especial em campo. Um dos dribles mais usados pelo craque belga é o fake shot, em que ele simula um chute a gol, mas na verdade engana seus adversários. Kevin De Bruyne é um verdadeiro mestre na execução do fake shot, fazendo parecer que ele está prestes a disparar a bola em direção ao gol. Outro drible que De Bruyne domina com muita maestria é a caneta, uma técnica onde o jogador passa a bola entre as pernas do adversário para superá-lo. Andrés Iniesta, por sua vez, possui a capacidade de driblar os adversários com facilidade e elegância, sendo uma das principais características que o destacam no campo. O craque espanhol tem uma gama de dribles em seu repertório, que costuma utilizar com frequência durante as partidas. Um dos dribles mais usados por ele é o seu famoso giro de corpo, uma repentina mudança de direção que permite que ele se livre dos oponentes. Outro drible bastante usado por Iniesta é o La Croqueta, em que ele move a bola rapidamente de um lado para o outro, passando pelo adversário. Andrés Iniesta também consegue realizar o famoso lençol, em que ele consegue passar a bola por cima do adversário e continuar com a posse dela. No FIFA, por exemplo, Iniesta costuma ter uma pontuação de 90 em drible, enquanto Kevin De Bruyne possui uma pontuação de 87. E apesar dos dois serem bons nessa habilidade, Andrés Iniesta é amplamente considerado o melhor. Ponto para ele. Velocidade. Os dois jogadores de futebol são jogadores bastante ágeis em campo, mas quem será que consegue atingir a maior velocidade? Andrés Iniesta, por exemplo, não era um jogador conhecido por sua velocidade em campo, se destacando mais pela sua excelente técnica e controle de bola. Ele conseguia compensar sua falta de velocidade com sua agilidade, sendo ágil o suficiente para driblar adversários e mudar de direção rapidamente. Segundo as estatísticas da Champions League de 2015, Andrés Iniesta
atingiu uma velocidade máxima de 28,7 km por hora, o que é uma velocidade um pouco abaixo da média dos jogadores de elite. Kevin De Bruyne, por sua vez, apesar de não ser o jogador mais rápido em termos de velocidade máxima, ele possui uma boa capacidade de fazer sprints curtos e explosivos. O craque belga possui uma aceleração bastante notável, o que o ajuda a superar defensores em situações de 1 contra 1. Sua agilidade e inteligência tática é outra arma poderosa que De Bruyne utiliza com frequência para ultrapassar a defesa adversária. Segundo as estatísticas da Champions League 2023, Kevin De Bruyne atingiu uma velocidade máxima de 32,7 km por hora. E por ser mais veloz em campo, Kevin De Bruyne ganha esse round. Ponto para ele. Força! Em termos de força física, os dois jogadores não se destacam muito nesse quesito, mas qual deles será que é considerado o mais forte? Andrés Iniesta, por exemplo, possui uma estatura relativamente baixa e um porte físico mais magro, possuindo 1,71 de altura e pesando por volta de 68 quilos. A força física não é uma característica fundamental de seu estilo de jogo, compensando isso com sua agilidade e sua capacidade de antecipar jogadas. O espanhol também possui um excelente equilíbrio e sabe como se posicionar de maneira eficaz para resistir à pressão dos adversários. Kevin De Bruyne, por sua vez, é um jogador que possui um físico bem mediano, pesando por volta de 70 quilos, medindo 1,81 de altura. Embora ele não seja um jogador que se destaca por sua força física, Kevin De Bruyne se esforça na hora de disputar a bola com os defensores. Em algumas situações, o belga consegue resistir à pressão e continuar a desempenhar um papel crucial na criação de jogadas do meio-campo. E pelo fato de Bruyne ter um físico mais alto e pesado, ele ganha esse round. Ponto para ele. Passe! Todo mundo sabe que os dois astros do futebol são jogadores excepcionais, mas qual deles possui a melhor capacidade de realizar passes? Kevin De Bruyne, por exemplo, possui a habilidade de dar passe excepcional, sendo uma das razões pelas quais ele é considerado um dos melhores meio-campistas do mundo. Ele possui uma grande capacidade de fazer passes de longa distância, possuindo uma incrível visão de jogo que lhe ajudam a encontrar colegas de equipe. De Bruyne frequentemente encontra espaços vazios na defesa adversária e cria oportunidades de gol para seus colegas de equipe. Segundo as estatísticas da Champions League de 2023, Kevin De Bruyne fez um total de 295 passes em 10 jogos, com uma precisão de 76,7%, representando uma média de quase 30 passes realizados por jogo, o que é um bom número considerando seus 22 cruzamentos completos na competição. Andrés Iniesta, por sua vez, é um verdadeiro maestro no controle e distribuição da bola, sendo considerado um dos melhores jogadores da história nesse quesito do jogo. O craque espanhol possui uma precisão de passe extremamente refinada, conseguindo entregar a bola exatamente onde gostaria. Andrés Iniesta também possui uma visão de jogo verdadeiramente impressionante, capaz de antecipar os movimentos de seus companheiros de equipe. Mesmo quando cercado por marcadores, Iniesta conseguia manter o controle e encontrar uma solução elegante por meio de um passe inteligente. Segundo as estatísticas da Champions League de 2015, Andrés Iniesta realizou 556 passes em 11 jogos, com uma precisão de 90%, representando uma média de 50 passes por jogo com uma extraordinária precisão. E pelo fato de Iniesta ter números mais impressionantes, ele ganha esse round. Ponto para ele. Finalizações e gols. Os dois ícones do futebol mundial são excelentes finalizadores, mas quem será que possui a melhor taxa de conversão de gols? Andrés Iniesta, por exemplo, apesar de ser mais conhecido por outras características do jogo, ele também possui uma capacidade notável de finalização e fazer gols. O espanhol possui uma boa capacidade de posicionar no campo, muitas encontrando espaços vazios na área adversária para finalizar. Embora não seja considerado um artilheiro nato em campo, Iniesta ajuda seu time marcando gols cruciais em momentos decisivos, baseado em algumas estatísticas
estatísticas de fontes especializadas no futebol, estima-se que Iniesta já marcou um total de 102 gols em 987 jogos, uma média baixa de apenas 10 gols marcados a cada 100 jogos disputados. Kevin De Bruyne, por sua vez, apesar de não ser um jogador que se posiciona somente no ataque, sua habilidade de finalizar contribui muito para o sucesso dos times onde joga. O craque belga possui um controle de bola e uma técnica de chute excepcional, conseguindo finalizar com muita precisão em chutes de longa distância. As cobranças de falta é uma área que De Bruyne se destaca, já tendo realizado belíssimos gols dessa maneira. De acordo com algumas fontes especializadas em futebol, estima-se que ele já tenha realizado um total de 141 gols em 580 jogos, significando uma média de aproximadamente 24 gols a cada 100 jogos. E pelo fato de Kevin De Bruyne ter uma média de gols muito superior, ele ganha esse round. Ponto para ele. Resistência. Em termos de resistência física, ambos os jogadores sempre foram bons, mas quem será que consegue se movimentar mais durante os jogos? Andrés Iniesta, por exemplo, tinha fôlego suficiente para percorrer todo o meio-campo, criando oportunidades de gol e contribuindo para o desempenho de sua equipe. Sua resistência física permitia que ele cobrisse boa parte do meio-campo, sendo fundamental para controlar o ritmo intenso do jogo. Segundo as estatísticas da Champions League 2015, Andrés Iniesta correu cerca de 96,4 km em 11 partidas, significando uma média de aproximadamente 8,8 km por jogo. Kevin De Bruyne, por sua vez, possui a resistência física como um aspecto fundamental de seu estilo de jogo, permitindo que ele consiga percorrer todo o meio-campo. Sua resistência fica evidente em sua capacidade de realizar sprints explosivos, surpreendendo os defensores e criando oportunidades boas de gol. Segundo as estatísticas da Champions League 2023, Kevin De Bruyne percorreu cerca de 92,1 km em 10 jogos disputados, representando uma média de 9,2 km percorrido por jogo. E pelo fato de Bruyne ter uma média superior, ele ganha esse round. Ponto para ele. Prêmios. Os dois ídolos do futebol possuem muito destaque em campo, mas qual deles possui conquistas mais relevantes? Kevin De Bruyne, por exemplo, já conquistou muitos títulos pelos times em que jogou, sendo os mais importantes a UEFA Super Cup e a Champions League, além de dezenas de prêmios nacionais. Individualmente, De Bruyne já ganhou alguns prêmios, mas nenhum tão relevante. Andrés Iniesta, por sua vez, já ganhou os títulos mais importantes quando jogava pelo Barcelona, como 3 UEFA Super Cup, 4 Champions League e 3 Mundiais de Clubes da FIFA. Já individualmente, o espanhol já foi considerado o melhor jogador da Europa, mas nunca ganhou o Ballon d'Or, já tendo ficado em segundo lugar. Jogando pela seleção de seu país, Iniesta venceu 2 Copas da Europa e conquistou a tão disputada Copa do Mundo de 2012. E pelo fato de ter conquistas mais relevantes, Iniesta ganha facilmente esse round. Ponto para ele. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol são bastante cobiçados, mas qual deles é o mais valioso e requisitado pelos clubes? Andrés Iniesta, por exemplo, viveu o auge de sua vida financeira em 2021, enquanto jogou no Japão pelo Vissel Kobe, em que, segundo a revista Forbes, ele foi um dos jogadores mais bem pagos do mundo, recebendo cerca de 34 milhões de dólares anuais. Já sobre o seu valor de mercado, apesar de ter enormes estimativas sobre o seu valor no auge de sua carreira, ele nunca chegou a fazer nenhuma transferência. Kevin De Bruyne, por exemplo, é considerado um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Atualmente, vivendo o auge de sua carreira no Manchester City, estima-se que Kevin De Bruyne receba semanalmente uma cifra superior a 500 mil dólares, dando cerca de 24 milhões de dólares anuais. Já em relação ao seu valor de mercado, sua maior transferência foi em 2015, quando ele foi para o City pela bagatela de 76 milhões de euros. E pelo fato de cada um se destacar em uma coisa, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois.
No final dessa batalha, tivemos 4 pontos para Andrés Iniesta contra 6 pontos para Kevin De Bruyne, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.